Primeiro, olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso Brain Talks, né? Hoje nós vamos falar sobre captação de alunos com a nota do Enem, num contexto de queda do número de presentes do exame. Né? Em 2022, a gente teve uma das maiores taxas de abstenção da história, cerca de 32% dos alunos, dos inscritos, não compareceram, né? Excluindo o ano de 2022, em que a gente viveu a pandemia, claro, foi bem maior, mas a gente esperava um retorno maior que não teve, né? Um número menor de abstenção. E com essa realidade, a gente vai conversar sobre como a gente pode encarar, né, esse desafio de captar alunos com a nota do Enem em um cenário de abstenção elevado. E para isso, a gente trouxe uma figura ilustre, né, o doutor Vianney, que ele é o fundador do blog do Enem, além de ser consultor Roper, e uma experiência assim, infinita, né, no mercado educacional, que se eu começar a falar aqui, eu vou demorar o podcast inteiro. Né? Junto com o Vianney, a gente tem também o Yuri Kepler, que é coordenador de marketing da Universidade Tuiuti do Paraná. E também a gente trouxe dois convidados de peso do time Marcos for Edu, que é o Jorge e o Bruno. Né? Eu acho que vamos ter pano para manga para conversar sobre o blog do Enem. E queria começar com o senhor Vianney, para se apresentar, enfim, e mostrar suas credenciais aí, já começou. Minhas credenciais sem information. Eu sou idoso, eu esqueci em casa. Tá? O papel é o seguinte, o Enem, muita gente pensa que todo mundo que faz o Enem acabou o ensino médio e vai entrar na universidade. Mentira, fake news. Tá? O Enem é o seguinte, se inscreveram 3.300.000, 2,5 milhões foram fazer a prova. Desses 2,5 milhões, 1.200.000 é que eram alunos do terceiro ano, que acabaram o terceiro ano. A outra metade é de treineiros, que é o pessoal de primeiro ano e segundo ano, faz a prova para ver como é, que dá ali mais ou menos uns 700.000, e os outros 750.000 são veteranos do Enem. É quem já fez o Enem 1, 2, 3 vezes, quer passar para medicina, quer passar para odonto, quer pegar uma bolsa maior. Então, muita gente se ilude, que pensa que tem 3 milhões de prospects no Enem para entrar para o ensino superior. Se fosse assim, nós tínhamos 30 milhões de alunos no ensino superior. Não é verdade. Tá? As pessoas que acabam o ensino médio e que engatam no ensino superior, imediatamente, é mais ou menos 25% a 30%. São mais os filhos da classe média que eu tenho desempenho para entrar numa universidade pública direto pelo SISU, ou ele já vai direto para uma particular que ele está interessado em fazer. Os outros 70% gastam 1, 2, 3, 4, até 5 anos para entrar no ensino superior. Então, o prospect do Enem, ele é um ativo de longo prazo para a captação, ele não é a conversão imediata, tá? A conversão imediata, ela acontece basicamente para as universidades federais, que passa de primeira, exceto medicina, que o cara faz 3, 4, 5 vezes para entrar para a medicina, tá? Então, isso é uma ilusão, pensar que o Enem é a fonte. O Enem, na verdade, ele é um marcador da sociedade, tá? Qualquer ação que você tem 3 milhões de pessoas envolvidas é um marcador da sociedade. Isso acaba sendo um marcador de campanhas, acaba sendo uma data de ativação de campanhas, de você fazer frente, fazer rua, distribuir barrinha de chocolate, distribuir boné, distribuir bolsinha, o que não quer dizer matrícula imediata. A maioria das matrículas já está acontecendo antes do Enem, porque o cara, ele já acabou o ensino médio, ele já tem uma ideia se ele tem chance ou não de entrar numa federal, e ele já começa a negociar uma inscrição numa faculdade privada. Então, a nossa matrícula do ensino privado, ela começa em novembro e vai até metade de março, final de março, dependendo do calendário. Né? Em novembro, você matricula ali 5% do seu total de alunos, dezembro mais 7, 8, 10, vem Natal e Ano Novo, dá uma parada, janeiro matricula 30%, fevereiro quase 40%, e uma chepinha que fica para março. E como o MEC atrasou muito o Enem na pandemia, o resultado do Enem estava saindo muito depois da captação, estava valendo mais para a ProUni do que a captação interna mesmo. Então, esse é um breve resumo aí para dar uma clareada aí na rapaziada. Não, perfeito. E aproveitando o gancho, professor, a questão desses resultados cada vez mais tardios, né? Para esse intake, a gente sentiu muita diferença,
né, na captação. A gente, por exemplo, costumava fazer final de janeiro, início de fevereiro, a gente fazia o nosso War Room, que era baseado na nota do Enem, né, que após a nota do Enem tinha o SISU, né, logo após o SISU vinha o ProUni, então eram uns 3 semanas ali de todo mundo dentro da sala, 24 horas, fazendo ações. A gente trazia 60% dos matriculados nessa época, sem problema nenhum. E juntava com o início das aulas também, que era início de fevereiro. Então, agora a gente tem, com isso tudo, as instituições estão sendo obrigadas a aumentar, a atrasar também o início das aulas. Né? Então, a aula está começando em março, abril, enfim, final de março, abril, início de abril. E bagunçou muito o processo de captação. Né? E foi interessante o Yuri estar aqui com a gente trabalhou esse processo com eles lá na Universidade Tuiuti do Paraná, e os números que o senhor trouxe, a gente conseguiu inverter, e acho que a gente uma tendência que deu muito certo lá, e vamos, enfim, a gente tem tentado aplicar em outros lugares, lá deu muito certo, que é a antecipação da matrícula, né? Mudar essa régua ali de até dezembro, a gente esperava 30% das matrículas. Então, a gente começou a captação forte em outubro, em novembro, para em dezembro a gente chegar com quase 50% das matrículas. Yuri, se você puder, enfim, dar uma pincelada de como foi e como isso alterou os resultados lá na instituição. Para nós foi muito diferente essa campanha, né? Porque a gente conseguiu mudar várias tendências. Isso partiu de diversos novos conceitos, na verdade, que a gente trouxe, né, para essa campanha. A gente começou a analisar vários resultados que a gente teve em campanhas anteriores e tentar mudar um pouco esse cenário para essa captação. E eu acho que uma das questões mais importantes para nós foi realmente conseguir fazer boa parte das nossas matrículas logo no início, porque evitou, inclusive, que a gente tivesse aquela sensação quando tem a virada do ano, de que a gente precisa sair correndo e tentar matricular o maior número de pessoas. Inclusive, assim, a gente conseguiu fazer a nossa base de leads praticamente toda também nessa fase, né, Gui? Isso é uma coisa que para nós foi o diferencial, porque a gente já batalhou também em campanhas anteriores, então, para também encher o funil durante a campanha, e a gente conseguiu fazer isso logo no início. Então, assim, pós-pandemia, a gente tinha um cenário aqui que ele era um pouco incerto, né? Como é que as pessoas iam se comportar? E a gente conseguiu mudar um pouco desse cenário, trazendo, então, boa parte dessas matrículas logo no início, que fez com que a nossa captação também, do meio para o fim, ela fosse muito mais, como é que eu vou dizer assim, muito mais tranquila, né? Então, a gente conseguiu criar uma situação diferente. Então, assim, o que a gente identifica é que realmente essa questão comportamental, né, das matrículas, ela muda, mas ela muda de acordo com as estratégias também que a gente vai aplicando, né? Eu não consigo trazer agora o número, a gente está até levantando isso, isso faz parte do nosso processo final aí, porque a gente acabou matrículas agora, né? A gente encerrou na sexta-feira ali. Então, a gente está ainda fazendo um levantamento, mas realmente, assim, falando especificamente de Enem, né, a gente sente que tem uma diferença também na procura. Por quê? Porque a grande questão hoje, infelizmente, ela está muito na briga de preço, né? Isso é um fato que a gente nota com outros concorrentes e tudo mais, então a briga ela vai para o preço. E quando a gente cria algumas situações, como nós criamos agora, a gente fez o nosso War Room lá no começo, né? Então, a gente mudou um pouco o cenário. A gente pegou lá no início da campanha, a gente já fez um primeiro War Room, e isso mudou para nós todo o restante da nossa captação. Então, o que eu acredito muito é que a gente teve, sim, uma grande procura pelo Enem, mas a gente também teve uma procura muito grande por outras condições que nós aplicamos, que foram muito interessantes. Então, realmente, assim, foi... Pegando o gancho com o Yuri, por favor. O Yuri colocou uma palavra que é fundamental. O fenômeno do bolsismo, do desconto antecipado, ele supera a expectativa do resultado do Enem. Porque o aluno do Enem já sabe, bolsa de até 100% é para quem fez 750 pontos. Aí o cara já passou para medicina na federal, entendeu? Para ele ter uma bolsa de 50% com 600 pontos, ele não vai esperar a nota do Enem, ele vai se matricular em dezembro.
porque é a mesma bolsa que ele vai ter depois. Então, ele já se matricula antes, faz uma boa negociação. A negociação antecipada, ela acaba matando a expectativa do Enem, porque o aluno não é burro. Bolsa de 100%, 750 pontos. Passei para a medicina da federal. Ninguém vai esperar para isso. Então, isso aí o mercado já normalizou. O aluno já faz a matrícula antes, negocia a bolsa de 40% a 50%. Ele não espera pela nota do Enem e ele engata na vida dele. E se o Yuri tiver de memória aí, ele pode até ajudar a gente aqui para pegar o perfil do calouro dele. O calouro de vocês, Yuri, ele acabou o ensino médio em 2022 ou a maioria deles já tinha acabado o ensino médio? Isso é uma coisa muito interessante, porque aqui, especificamente na Tuiuti, a gente tem uma mescla. A gente também tem muitos alunos que vieram de alguns anos, até a gente chega a ter alunos, às vezes, com 10 anos já de ensino médio concluído, que está entrando agora na instituição. Então, o nosso perfil, ele é bem misturado nesse sentido, né? Eu que gosto de andar pelo campus, né? Eu saio ali, principalmente quando começa início de aulas, a gente sai andando pelo campus, a gente consegue perceber isso. Mas, realmente, assim, o nosso aluno, ele vem, boa parte dele, claro, de quem acabou de se formar ali, terminar o ensino médio, mas também tem uma mescla muito grande com pessoas que estão vindo ali, inclusive, às vezes, de uma segunda, terceira graduação já, né? Então, dá para sentir isso, que realmente a gente está fazendo esse campo, porque eu me lembro, em anos anteriores, a gente via muito mais jovens, assim, né? Pessoas ali de 17, 18 anos que tinham acabado de sair do ensino médio. Hoje a gente já vê que isso não é mais a nossa realidade. A gente tem uma mescla bem... E por uma questão demográfica, né? Os jovens estão entrando em extinção no Brasil, né? O pessoal, as instituições comecem a se atentar a isso, porque realmente a gente está mudando aí né, as taxas de natalidade, enfim, e as faixas etárias no... Jovens em extinção, e eu é que estou dominando o pedaço, então, que eu já tenho até carteirinha de idoso, ó. Oh, que beleza! Muita luz aqui, não vai dar para pegar, agora vai dar aqui, ó. Eu já tenho até carteirinha de idoso. Com que falsificado, só pode ser, não é possível. Não, 65 anos completos, claro, corpinho de 64, estou causando sucesso por aí. Não, maravilha. Depois você, quando estiver passeando aqui por São Paulo, o senhor me empresta, tá? Porque é bom para... Mentira, gente, isso é corrupção, a gente não brinca com isso, não. Mas vamos lá. Sobre o Yuri falou um termo ali, que não sei se todo mundo está assistindo conhece, que é o War Room, né? Que até o próprio Bruno, que é nosso especialista aqui de RevOps, e pessoal pode até ajudar a explicar melhor. Mas o War Room que a gente faz, ele é algo que até o Vianney falou um pouco antes, é que a importância tanto de você dar os descontos, mas também de começar aquela negociação, né, com o prospect, enfim, com o interessado. E com o War, a gente consegue fazer uma série de eventos e ações e acompanhar em tempo real, né, com as ferramentas que a gente tem, tanto quanto a questão de publicidade, quanto após isso o comportamento do prospect, né? Então a gente consegue pegar, entregar para o call center, fazer esse trabalho de RevOps mesmo, que é pegar os contatos mais quentes, as pessoas que estão clicando mais nos e-mails, entrando nas páginas e que se mostraram interessadas, e fazer ali uma fila interessante para entregar, né, para o call center, o pessoal de atendimento fazer o contato. Né? A gente evita, o Vianney caiu, ele está no aeroporto, mas enfim, vamos ver se ele volta daqui a pouco. Mas até conversar com o Bruno e com o Jorge também, que tem feito bastante isso, e o próprio Yuri, a diferença que esse relacionamento e que as ferramentas de automação e de traqueamento, enfim, como que isso pode nos ajudar a trabalhar melhor esse pessoal do Enem e como todo o público, né? Não só o Enem. Tá, eu vou falar primeiro, porque dentro do War Room, eu quero até dar meio passo para trás, que é na própria parte de prospecção, né? De você trazer esse retorno e o quanto é importante você ter uma visão inteira do processo, que é isso que a gente vê no RevOps, que é unir processos, né? Ou seja, a mídia não está brigando com o pessoal de conteúdo, não está brigando com o pessoal de vendas, está todo mundo se ajudando ali. Por que isso? Porque, às vezes, quando a gente vai promover uma estratégia de captação,
a gente fica preocupado, tá, quanto de desconto a gente vai dar, né? E o quanto a gente pode negociar com esse aluno e dar de armas, né, para o pessoal que está vendendo poder negociar. Isso é possível quando a gente tem bem informado quanto vai ser o custo do contato, o custo do matriculado. Então, se a gente de repente vê o seguinte, tá, em determinadas mídias a gente tem X de custo de matriculado, então a gente pode dar um desconto até X ou menos do que aquele, que a gente ainda vai estar dentro da margem do que é aceitável nessa captação. Porque às vezes a gente vai esgotar uma determinada mídia, seja por um evento sazonal, seja pela época, e você consegue, tendo uma visão inteira do processo, você consegue ter uma tranquilidade maior em dar um desconto que vai ser equivalente mais ou menos ao custo do matriculado que você captar. Entendeu? Então, eu acho que a visão do todo e ter essa questão de, a gente perdeu 200 prospects hoje. Tá, mas a gente só perdeu isso? A gente vai aceitar esses caras perdidos? Vamos lá falar com o pessoal da venda, qual foram por que a gente perdeu esse pessoal? O que a gente pode trazer de benefício para ele trazer de volta? Que de repente são questões que, para quem está na ponta, num vendedor, ele não tem possibilidade de tomar essa decisão, mas quem está em posição decisória pode dar essa ferramenta. Ó, até X você pode. Esse produto, então, às vezes, esse produto ele é muito valioso para a empresa, para a instituição. Então, você pode passar para mim, às vezes, alguém que é um supervisor de vendas, alguém que está com um cargo superior. Então, a visão do RevOps nisso aí acaba se tornando muito relevante, de forma que os setores eles não se canibalizem, né? Eles não briguem, eu quero entregar leads, mas os leads não convertem. Mas perdeu leads, eu quero mais leads qualificados, mas aí a minha meta é de leads. Então, assim, tendo tudo bem azeitado, a tendência é que as coisas funcionem melhor. Legal. Eu queria aproveitar também a presença do Jorge, né? Que a gente tem aqui, para quem não conhece, o Jorge a nossa estrela aqui da captação, tanto dos clientes do Nordeste, como também ele atende os clientes ali de Dubai e de fora do Brasil, né? Na sua visão, Jorge, como a questão, se o Enem tem impactado em números de captação, né, nos clientes que você tem atendido, e o que tem sido feito de diferente para a gente tentar buscar esse pessoal? Bom, Gui, eu acho que o cenário ele tem mudado muito, né? Principalmente trazendo para os clientes aqui do Nordeste. Eu acho que há 2 anos atrás, 3 anos atrás, a gente tinha um cenário muito diferente e as nossas estratégias eram muito diferentes, né? Eu tenho sentido, e principalmente quando a gente para conversar com as equipes comerciais, né, das universidades, que cada vez mais o nosso contato ele precisa ser mais próximo, sabe? Eu acho que a gente empenhava muita força nos momentos de War Room, né? Naquele momento de conversão, quando saía a nota, porque aquele momento da decisão, mas a decisão ela tem acontecido bem antes, né? Cada vez a decisão ela tem acontecido antes do Enem mesmo, as pessoas, os alunos, os prospects, eles já sabem para onde eles vão, sabe? Acaba que o esforço que a gente tem no momento que sai a nota, ele não é mais tão efetivo quanto ele era 2 ou 3 anos atrás. Então, o que tem sido trabalhado, o que eu acho importante que a gente continue trabalhando, é que mais que esse esforço no momento de resultado da nota, mais que esse momento ali, esse esforço no final da conversão, que ainda tem certo impacto, mas que a gente tenha outros pontos de contato, e aí como já foi falado aqui em outros momentos, né, tanto pontos de contato ali durante a aplicação da prova, mas principalmente antes disso, sabe? Seja equipe comercial, sejam atividades mais voltadas para falar da instituição, né, falar dos cursos, mas que sejam atividades que aproximem aquele estudante, às vezes nem só do 3º ano, mas do 2º ano do ensino médio com a instituição, para que ali ele já comece, né, a formar uma opinião, porque a gente sabe que são diversos os tomadores de decisão nesse processo de escolher uma universidade particular, né, que não é só o aluno, o pai também tem bastante força nessa decisão, mas que a gente tente estar mais próximo desses alunos no momento prévio, né, de realmente mostrar a instituição, falar sobre o curso, mostrar o diferencial, para que
mesmo antes que ele faça o Enem, ele já esteja, né, com um pezinho ali dentro da instituição, que ele já tenha uma relação, né, que vai fazer, né, que mesmo antes, velho, que ele já saia da prova sabendo, ó, fiz a prova aqui, acho que não fui bem, se eu não passar na federal, eu vou para tal instituição. Aí no Nordeste, né, a UNIT tem um exemplo muito legal de que são os aulões, né, já viraram o calendário, não são eventinhos para pegar vídeo apenas, são aulões muito bons, viraram já obrigatórios no calendário, né, com certeza, são aulões que, assim, independente de qualquer coisa na captação, a gente sabe que vão existir esses aulões, principalmente porque a instituição ela acabou construindo relações bem importantes com escolas particulares que estão ali, né, na cidade. Então, assim, já se sabe que em determinadas escolas vão ter aulões pré-ENEM, e quando eu digo pré, vários meses antes, independente do tema, né, vai ter aulão de matemática, vai ter aulão de português, vai ter aulão de redação, oferecidos pela instituição para aqueles alunos. E aí essa questão, né, do construir a relação, porque querendo ou não, já vai criando uma proximidade, o aluno já visita a página do site, e até o que a gente vê, né, nesse processo de conversão, porque a gente sabe que, né, graças à forma que a gente vê os dados, a forma que a gente coleta os dados, a gente sabe que, né, o tempo de conversão, ele tem crescido para alguns alunos, então a gente sabe que, assim, esses pontos de contato, né, prévios, em que o aluno ele já começa ali a pesquisar, já começa a olhar a grade do curso, já começa a identificar, muitas vezes, outras ações que acabam acontecendo bastante para além dos aulões, né, são ações voltadas a ajudar o aluno a escolher o curso, né, a ter a certeza do curso que ele vai fazer, então, ações voltadas a apresentar mesmo o curso, a fazer teste vocacional, diversas outras atividades que vão ajudando a criar essa relação e que faz, né, que quando o aluno, mesmo antes de fazer o Enem, ele já tenha muito certo dentro da cabeça dele que a opção dele, é claro, né, se ele não alcançar o sonho da federal, que é sempre o sonho da maioria dos alunos, né, principalmente quando a gente fala de Nordeste, é que ele vai para aquela instituição, sabe? E aí, claro, né, para os alunos que talvez tenham, né, como a questão financeira como um ponto muito importante de decisão para ingressar ou não naquela instituição, ele também já tem informação de que, se eu for para a UNIT, se eu for para tal instituição, eu posso contar com tal tipo de financiamento, ou tal tipo de facilidade, ou um seguro educacional, ou essa facilidade de pagamento, ou essa matrícula grátis, porque eu participei de tal aulão, sei lá quando, sabe? Então, de realmente ter essa relação que vai se construindo, claro, em volta do Enem, né? Em nenhum momento a gente deixa de tratar o Enem como um assunto principal, porque a gente sabe que é realmente a maior porta de entrada para o ensino superior, mas que também a gente vai construindo aquela relação, né? Fortalecendo a marca na cabeça, a instituição na cabeça daquele aluno, para que no momento dele tomar a decisão, ele já, né, tenha essa predisposição a ingressar na UNIT, ou seja, qual for outra oportunidade. O seu gancho, né, é algo importante, que a gente vê que as instituições particulares ficam como segundo plano, né, e os jovens fazem a classe mais baixa, fazem o Enem com a esperança das universidades federais. A gente sabe que é muito difícil. E do ProUni. Isso, é isso que eu ia chegar nesse ponto. E eles vão atrasando a matrícula, né? Enfim, está esperando o resultado, e o SISU não vem, o SISU demora, e depois o ProUni, enfim, chega final de março, a instituição já não consegue mais matricular. Como trabalhar esse excedente, esse pessoal que ficou para trás, agora para esse próximo, né, meio do ano? A gente teve o professor, como que funciona? A gente tem essa massa de estudantes que não conseguiram agora por questão de prazo, não conseguiu, realmente fechou já a matrícula, não consigo mais. Mas talvez eu fui aprovado no ProUni, no FIES, enfim, ou já era. Como a gente trabalha isso para o próximo? Gui, deixa eu só acrescentar uma coisa, que eu também tenho uma dúvida aí nesse caso. Esse pessoal que vai ter uma renda mais baixa, que não vai esperar por bolsas ou coisas assim vindas para a faculdade particular, também qual a chance de absorver esse pessoal no EAD, que geralmente são cursos também um pouco mais baratos? A gente já viu que está havendo uma diminuição da faixa etária no EAD, né? Também. Sim. Isso. Eu posso ajudar nisso aí, tá?
Olha, é o seguinte, a EAD acabou com o ensino superior noturno, tá? Aquele aluno de 27, 28, 30 anos que fazia faculdade noturna de administração, contábeis, né, licenciaturas, ele mudou para a EAD. As universidades estão devolvendo prédios que estavam alugados, porque não conseguem mais pagar o aluguel de prédio vazio, não conseguem pagar o aluguel de prédio vazio. Então, a EAD puxou essa clientela de menor renda para dentro dela. E essa clientela, ela não espera entrar na federal, tá? Porque a federal é diurna e ele trabalha. Isso é uma maldade, é uma sacanagem do sistema federal de não ter universidade federal noturna, de grande escala. Só precisava ter de curso o dia inteiro mesmo. Olha, medicina, odonto, engenharia elétrico-mecânica, porque tem que ter atividade o dia inteiro. Os outros cursos poderiam ser todos noturnos. E não tem, é uma sacanagem com o pobre, tá? Aí o ensino privado veio e ocupou esse espaço. Então, você não tem mais um contingente de reserva no país. Nós temos 20 milhões de vagas por ano e estamos matriculando 3 milhões e 900 mil alunos. E a matrícula não é 3 milhões e 900 mil, é porque aí tem muita transferência, migração, trancamento, destrancamento. A matrícula anual mesmo, de verdade, é 2 milhões e meio, 2 milhões e 700. Então, hoje não tem mais aquele estoque de reserva. O Bruno matou de primeira. A idade-alvo do aluno na captação baixou. A conta do MEC diz o seguinte, o perfil, o aluno tipo do presencial, ele entra com 19 anos. Entrava com 18, depois do 9º ano, no ensino fundamental, entra com 19. Tá? E o aluno da EAD entra com 21, que era o aluno do curso noturno, o aluno-alvo ali. Então, o Bruno matou. A EAD, na verdade, ela é a grande revolução da inclusão social do pobre no ensino superior. Nem mais o pobre, já é o remediado também que está indo para a EAD, porque é o que fazia o ensino superior noturno. O pobre nem fazia. Nem o noturno ele não tinha condição de fazer. Então, ele fez a EAD e o remediado que fazia o superior noturno está fazendo também na EAD. E vocês, da captação, poderiam fazer uma comissão aí, o Jorge, que está lá no Nordeste, lá, o ministro é do Ceará, caramba, é do ladinho aí. Monta uma comitiva, fala com o professor Uchoa, para dar uma dura no ministro. Fala, pô, ministro, não dá para soltar o resultado do Enem na última semana de janeiro, primeira semana de fevereiro. A prova é em novembro, por que não solta em dezembro? Aí ele vai dizer assim, tem de corrigir 2 milhões e meio de redação. Chama o chat GPT, faz correção digitalizada, chama aí os grupos, as plataformas que fazem correção de redação e faz a correção em uma semana, porque a correção da prova objetiva demora 24 horas. A correção da redação é que demora 2 meses, que tem que mandar a redação para um, para outro, para outro, para outro. Não, se vira, né? Se vira, tem que resolver o problema. Tem que dar uma real no ministro, tem que dar uma se vira nele. O cara acabou de chegar, é do Nordeste, fala com o professor Uchoa, dá uma dura no ministro. É numa conversa, né, até na semana passada com Caio de novo, mas enfim, para ficar gravado. Na instituição, na conversa que a gente teve até na semana passada, o que nos passaram foi que já existe esse movimento das instituições já pressionando o governo de forma pesada para mudar isso daí. Né? Eu acho que para passar régua... Nós sentimos o impacto aqui, né, Gui? A gente sentiu isso. Eu estava olhando aqui os nossos números e tal, e é interessante isso, né? Porque se a gente olhar nosso calendário aqui de matrículas, mesmo o resultado saindo tarde, como ele saiu, a gente tem uma situação ali que fez boa parte das nossas matrículas saem aí nessa fase, né? Depois do resultado. Chega ali e dá um pico, né? Tem uma compressão. Exatamente. Mas ele não chega a 30% da matrícula total. Não. Fica em 15%, 17% da matrícula total. Então, o Enem está significando isso. Mas você ter proximidade com o cara que vai fazer o Enem ou que fez o Enem é o seu aluno tipo. Não quer dizer que ele vai entrar pela nota do Enem. Você se relaciona com ele e ele pode entrar por outros processos seletivos, que na ótica dele são mais vantajosos do que esperar a nota do Enem. Mas o Enem é um marcador de relacionamento. Durante o ano, você pode se aproximar desse prospect ou se aproxima dele na época da prova, mas ele não precisa entrar pelo Enem, ele vai entrar por outros processos seletivos que sejam mais vantajosos para ele. Então, a relevância do Enem é esse grande marcador que ele aglutina. Ele está saindo na data errada. Aí tem que dar um paratiquete no ministro e chamar o ministro na regularidade. Perfeito. Acho que é isso. De forma geral, acho que a mensagem final é essa, que as instituições nós não devemos nos preocupar em ter a captação com o Enem e focar nisso e preocupar, baixou, subiu. É usar o Enem como um chamariz, usar o Enem como um gancho
né, de captação, de comunicação, para, a partir daí, a gente conseguir relacionar com esse prospect. Eu acho que o mais importante aqui é captar esse potencial aluno e relacionar, e a gente também conseguir entregar para os nossos atendentes, pessoal do call center, possibilidades de negociação. Né? Gui, eu acho que aí você coloca um ponto que é muito importante, porque é aquilo que a gente vem fazendo. Então, aqui a gente tem o Universo Tuiuti, que é um evento que a gente abre a instituição para os alunos das escolas, né, de ensino médio virem conhecer. E aí entra um pouco disso que o Jorge até falou, de que a gente traz um aluno não necessariamente de terceiro ano, a gente traz um aluno de primeiro, segundo ano, que já vai conhecendo a instituição, a gente apresenta para ele as possibilidades dos cursos, vai fazer oficina, vai conhecer coordenador, vai bater papo com o aluno, que é importantíssimo. Mas o foco, né, ele acaba sendo assim, a gente quer trazer esse cara para dentro da instituição. Então, não necessariamente ele faz um vestibular agora, não necessariamente ele vai entrar por X, Y ou Z formas de ingresso, mas ele está entrando nesse meio, ele está conhecendo a instituição. E a partir disso, a gente mudou a estratégia de contato, a gente até brinca aqui, que às vezes a gente tem que pega o nosso lead, ou pega até o nosso aprovado ali, que a gente já está fazendo um contato com esse cara, e a gente precisa desafogar ele um pouco. Então a gente fala assim, não, agora vamos parar de falar com ele um pouco, porque ele já, daqui a pouco ele cansa da gente. Mas o principal é o quê? Que a gente está apresentando sempre todas as nossas possibilidades. Então, às vezes, o cara que estava enxergando que a grande possibilidade dele de entrar na universidade particular seria com uma boa nota do Enem, esse cara já está conseguindo enxergar, opa, mas olha só, eles estão me apresentando que eu também tenho essa possibilidade, eu posso fazer um financiamento, eu posso ter um outro tipo de desconto. A gente também aqui na Tuiuti, a gente tem um grande desconto para alunos que vieram da rede pública. Então, é também um diferencial já. Então, a gente abre o leque. Hoje. A gente abre o leque, porque assim, não dá para ficar focado. Ele falou com a maioria. Os alunos da rede pública são 88%. Quem faz ensino médio do Brasil, 88% é da rede pública. Então, o Yuri, de burro, não tem nada. O cara jogou a tarrafa certa. Exato. E é onde vem muito peixe, né? Muito aluno realmente vem, não tem como. É isso. E o pessoal também interessado no Enem, mas desesperançosos, né? Porque mas ele faz a conta. Eu vou esperar a nota do Enem, ele já sabe que ele vai tirar 550, 600 pontos. A nota média do Enem é 550 pontos, 570 pontos. O cara já sabe. E com essa nota, ele vai ter uma bolsa de 30%, 40%. O Yuri fala assim, você que fez escola pública, vem para Tuiuti que eu estou 50%. Ele não vai esperar a nota do Enem. O Yuri teve uma sacada genial. Yuri, parabéns, querido. Beijão aí para você e para todo mundo aí. Dá um abração nele, tá? Lá da EAD, tá? Vai lá e dá um abração nela. Você vai falar assim, o que é isso, Yuri? Fala assim, não, foi o Canei que pediu para dar uma abração bem forte. Cuidado, hein? Hoje em dia tá perigoso esses abraços inesperados, né? Você sabe que puxando... Além disso, Yuri, pode falar, Bruno. O aluno da escola pública já está no universo de possibilidades dele que ele vai trabalhar para pagar a faculdade. Assim, já não é algo, não, já está dentro, inclusive, muitas vezes o emprego é para pagar uma faculdade, né? Já não conta com a pública, né? Você sabe que na Tuiuti o perfil do nosso público realmente é esse, é a pessoa que trabalha e paga a graduação com o salário, ajuda em casa e paga a graduação. Então, é por isso que a gente sempre enxerga esse horizonte, a gente não vai aqui chegar para o cara e falar, não vou te dar nenhuma vantagem. O cara, mas eu estou precisando e tal, porque é essa a realidade do nosso aluno, né? Então, tem que olhar para todas essas possibilidades. É por isso que quando a gente discute, eu sempre falo com o Gui, porque o Gui é quem é a nossa porta de entrada na Market for Edu, mas quando a gente começa a discutir estratégia, passa assim, como é que nós vamos permear por todos os públicos que a gente tem? E o relacionamento de muitos anos da Tuiuti com a Market for Edu faz o quê? Com que hoje a gente consiga conhecer bem todos esses públicos, né? Então, assim, quando a gente começa com o EAD, a Tuiuti começou com o EAD um pouco mais tarde do que as outras instituições, então a gente foi também conhecendo esse novo público, e hoje a gente já enxerga que boa parte da estratégia que a gente faz para EAD
ela é bem diferente da estratégia que a gente tem ali para a captação do presencial, do semipresencial, porque a gente vai apertar o calo dele em outros, né, de outra maneira ali. Então, conhecer bem os públicos faz com que a gente consiga permear por todos eles, né? Porque às vezes você fica um pouco focado só para um lado e esquece do outro, né? Você foca num público, às vezes, para um curso tal, que é um curso mais caro, eu tenho que focar num público A, B. Não necessariamente. A gente tem condições de trazer todo mundo para esses cursos. Então, a ideia é essa mesmo, né? A Tuiuti tem o lema da promoção humana, né? Então, assim, a gente tenta trabalhar de uma maneira que possa abraçar todo mundo, né? Que a gente consiga ter todo esse público dentro da instituição. Perfeito. Eu acho que hora do nosso momento enfim, conclusões, né? Se alguém tiver algo a dizer, acho que já passou do tempo do nosso podcast, conclusões, enfim, comentários finais, professor. Fazer o meu merchan aqui, né? A gente trabalha oferecendo o curso Enem gratuito. 3.900.000 de alunos tivemos no ano passado, vamos a quase 5 milhões esse ano, exatamente com a meta de que ele possa ter a mesma qualidade de conteúdo que ele tem nos melhores cursinhos particulares do Brasil. Então, e a gente consegue colocar dentro da universidade pública, dentro da universidade particular de medicina pelo ProUni, dentro do financiamento de FIES de medicina, odontos, engenharias, alunos pobres, em cidades pequenas do Brasil que não tinham condição de fazer uma boa prova se não fosse o curso Enem gratuito, chegar na casa dele 24 horas por dia com tudo gratuito. Então, na verdade, é uma cunha de ruptura que a gente coloca dentro da sociedade. E a gente sobrevive graças à publicidade. Então, a gente é grato à marca de Edu, a todas as universidades anunciantes, bancos anunciantes, varejo anunciantes. A gente vive da mídia e leva essa intervenção de ruptura. Passa o site certinho para a gente aqui, professor, depois a gente coloca no letter. cursoenemgratuito.com.br. cursoenemgratuito.com.br. Tá aí, parabéns pela iniciativa, pelo trabalho. A gente precisa realmente cada vez mais, né, de iniciativas do tipo. Infelizmente, não são tantas ou não tem tanta visibilidade que a gente puder fazer para ajudar. Agradecer também ao Yuri e parabenizar também por ter batido a meta num momento tão difícil, né, de captação e desafiador. Agradecer também aqui o Jorge, o Bruno, pela presença e ajuda de sempre. E é isso, esse foi o nosso Brain Talks do dia. E na próxima a gente continua falando sobre captação de alunos, sobre esse universo de desafios que a gente enfrenta, né, num contexto cada vez mais desafiador de captar mais, gastando menos, né, ajudando as instituições particulares que hoje, às vezes, são tão vistas de uma forma ruim pela sociedade, mas a gente precisa enxergá-las como alternativa, né, realmente do povo brasileiro para o acesso à educação superior, né? Acho que é isso. Muito obrigado, pessoal. Bom dia para todo mundo. E bora captar. Tamo junto. Tchau, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço.